Alguém aqui tem alguma dificuldade de me ver aqui no palco? Alguém aqui tem alguma dificuldade de me ouvir? Alguém tem alguma outra dificuldade, né, de entender o que eu falar aqui, precisar de alguma coisa, levanta a mão, por gentileza. Bom, eu estou aqui falando fora do microfone para tentar explicar para vocês, que vocês já devem ter aprendido em algum canto, mas quando a gente chega para falar com alguém, a gente fala fora do microfone, porque se tiver algum cego na plateia ou com pouca visão, entende de onde eu estou falando, tá ok? Eu sou um homem branco, de 1,78 m, não cheguei a 1,80 m, tenho os cabelos grisalhos, uso óculos transparentes, tenho olhos azuis, visto uma camiseta preta, uma calça cinza esverdeada e um sapato. Prestem atenção na letra, por favor, os que sabem inglês, os que não sabem tem embaixo. Você consegue aumentar um tiquinho? Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. You tell me I'm too young to understand. You say I'm caught up in a dream. Life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. Quem ainda não se sentiu perdido nas suas escolhas? Quem não queria dormir e acordar com tudo resolvido? Quem não acha que errou na vida e não gostaria de ter errado? Tried carrying the weight of the world, but I only have two hands. Quem aí não achou que em casa estava carregando o peso do mundo nas costas? But I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Well, life's a game made for everyone. Love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. 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 So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself
Depois, né, que eu tiver aqui, depois que eu conversar um pouco com vocês da minha história, das minhas coisas, vocês vão entender um pouco essa música. Vão entender um pouco do que é uma pessoa ficar perdida em alguns momentos da vida. Eu vim aqui tentar falar para vocês sobre reinventando caminhos, né? Que caminho a gente vai escolher para a nossa vida e que caminhos a gente acaba escolhendo que a gente nem pensava que ia escolher. Em final do século XIX, o meu avô chegou aqui no Brasil com 14 anos de idade, sozinho, vindo de Portugal, com o endereço na mão para procurar um parente aqui. Eu não consigo imaginar qual foi o sofrimento dele durante dias dentro de um navio. Chegou aqui, foi para a quarentena na Ilha das Flores, e quarentena naquele tempo era 40 dias, e depois foi conquistar a vida, advogado aqui no Brasil, teve 6 filhos, etc, etc, etc. Eu fui esse cara aí, ó. E quando eu era pequeno, morando lá em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, a 900 quilômetros daqui, eu sonhava em viver perto do mar. Eu sonhava em morar numa cidade que tivesse praia, que eu ia ficar o dia inteiro na praia. Não foi bem isso que aconteceu. Bom, o que eu quero questionar vocês é quais são os seus sonhos, onde quer chegar, quando e com quem. Pensem nisso durante o que a gente está conversando aqui, por favor. Quando eu era pequeno, eu brincava lá no interior de São Paulo, a gente tinha um banheiro enorme em casa, que tinha banheira, hoje em dia não se tem mais banheira, tinha bidê, né, que é principalmente para as mulheres se higienizarem, o chuveiro, obviamente a privada e o lavatório. Aí eu e minha irmã Thelma, a gente inventava que a pia era a casa do Tony Ramos. Alguém já ouviu falar em Hebe Camargo aqui? Tá. A banheira era a casa da Hebe Camargo, a casa do Roberto Carlos era o chuveiro, a casa da Fernanda Montenegro era o bidê. Enfim, a gente ficava, enquanto limpava o banheiro, a gente ficava nessa viagem de estar visitando a casa dos artistas. Na minha vida, né, a minha primeira perda foi a minha avó Beatriz, que era cega. Eu tinha 10 anos quando minha avó faleceu, e eu estava no Guarujá, estava na praia do Guarujá, lá em São Paulo. E ela morava nessa casa, e uma das coisas que ela me ensinou é que na casca da maçã, Fábio, ela cortava assim a maçã. Na casca da maçã é onde estão as maiores vitaminas, né? Tem mais vitamina. Claro, hoje em dia a gente tem a questão de agrotóxico, etc., mas assim, continua sendo o lugar de mais vitamina, é a casca de uma fruta que é comível, né? Aliás, hoje de manhã eu vim ouvindo no caminho uma palestra sobre um cara sobre alimentação. Eu ia comer um pão na chapa aqui embaixo com café com leite, aí eu pedi uma salada de frutas e uma vitamina de abacate. E eu cheguei aqui e vi um monte de gente comendo sanduichinho, biscoitinho. Cuidem da sua saúde, gente. A maçã está na minha vida desde Adão e Eva, né? Quando eu era pequeno e ia para a escola, éramos 6 filhos em casa. Então, a coisa era curta. A minha mãe cortava a maçã no meio, dava uma para mim, para o meu irmão, cortava a outra, dava para os outros irmãos, e eu ia comendo a maçã pelo lado de dentro para chegar na escola e parecer que eu tinha comido uma maçã inteira. Sabe? A gente está preocupado com os outros.
Tinha um garoto na escola que levava maçã para a professora. No final do ano, nós fomos os dois primeiro lugar no ano, e eu ficava bravo porque eu achava que era por causa da maçã que ele tinha conquistado a professora. Para pensar, máximas da minha mãe. Na vida, a gente tem que apanhar para aprender. Por um bom tempo, achei que era para ela justificar as surras que ela me dava. Né? Minha mãe me batia muito, eu acho que eu era bastante peralta, mas ela dizia que na vida a gente tem que apanhar para aprender. E eu só fui entender isso quando eu apanhei da vida e vi que o apanhar era de uma outra forma. Pau que nasce torto, morre torto. Ela falava a mesma coisa. Só que até que eu li, eu também acho que era uma justificativa para ela dizer que, pô, vocês estão me reprovando, eu sou assim e acabou. Até que eu vi um livro, li um livro de neurolinguística, que o cara falava que, assim, pelo menos até os 80 anos, os seus neurônios estão se renovando. Então, não parem de se reinventar, não deixe que as pessoas que estejam perto de vocês parem de se reinventar até o último dia que estiverem por aqui. Em 1976, eu tive a perda da minha referência, que era o meu tio Murilo. Ele era namorador, paquerador, médico, paraquedista, etc. E eu achava aquilo o máximo. Né? Ele foi o cara que primeiro pediu uma cerveja para mim, foi um cara que pediu para o meu primo me levar no lugar das moças para eu perder a virgindade. Era o cara. E o tio Murilo morreu aos 47 anos. O tio Murilo teve um AVC e morreu aos 47 anos. É isso, precisamos exaltar a vida quando estamos saudáveis e procurar viver cada minuto com intensidade como se fosse o último. Isso é do livro do Augusto Cury. Nesse ano que morreu tio Murilo, que era meu padrinho, minha referência, eu conheci o José Alberto, lá na minha cidade. José Alberto era da Marinha. E eu ainda estava terminando o colégio e fiquei com aquilo na cabeça, né? Puxa, o cara lá no Rio de Janeiro estudou na Marinha e tal, e fiquei com aquela história na cabeça. Em 1977, a gente dizia que a gente era expulso de casa porque a minha mãe, como uma boa passarinha, ela botava os filhos para ir para a capital para estudar, porque lá no interior não tinha tudo que a gente precisava. Eu era o quarto filho a estar saindo de casa. Em 77, né, o que eu falei da minha mãe passarinha, fui para São Paulo. Em julho daquele ano, na pensão que eu estava, chegou lá um cara fardado de branco para visitar um amigo, o irmão dele que morava na pensão. Aí eu liguei, né, eu estava fazendo cursinho pré-vestibular, aí eu liguei ao Zé Alberto, que eu tinha conhecido lá no interior, eu estava em São Paulo agora, e me veio a questão da Marinha. Aí, gente, numa coisa que vocês devem estar nesse momento... Qual é a idade média de vocês aqui? 20? 16? Enfim, tem muita gente que não sabe exatamente o que fazer na vida, o que estudar na vida. E a minha irmã me mandou para uma conhecida dela para fazer teste vocacional, uma psicóloga. Aí a psicóloga, depois de dias de eu ir lá, tal, não sei o quê, ela foi numa festa na casa da minha irmã, onde estava a minha madrinha, casado com aquele meu tio que faleceu, tio Murilo, e a psicóloga falou assim: o Fábio, o que o Fábio fizer na vida, ele vai se dar bem. Falar isso para um garoto de 17, 18 anos. Naquele ano, eu fiz vestibular para medicina, fiz vestibular para engenharia, fiz vestibular para a Escola Naval aqui no Rio de Janeiro,
E acho que tinha uma outra aí que eu tinha me inscrito também. Aí a minha pergunta é, quem sabe exatamente o que quer fazer da vida? Na área de saúde, habitação, cultura, meio ambiente, inclusão social, ciências exatas, games, outras. Quais? Todo mundo aqui já sabe o que é da vida? Tem alguém com dúvida ainda? Pode ter dúvida, tá, gente? Enfim, para vocês se questionarem sobre a vida de vocês. A minha pergunta, e se pergunte, onde você vai estar amanhã, onde você vai estar daqui 5 anos, onde você vai daqui 10 anos, onde você vai estar daqui 60 anos. Será que é possível hoje, com essa velocidade que o mundo está, a gente conseguir chegar a isso? Em 1978, daquelas escolhas todas, eu vim para a Escola Naval. Vim para a Escola Naval com 18 para 19 anos, né, daquelas provas que eu fiz, a primeira que eu fiz foi a Escola Marinha, passei para a Escola Naval, vim para o Rio de Janeiro. Mas eu continuava com o sonho de fazer alguma coisa por esse país. Eu sempre tive essa vontade de ajudar o meu país da maneira que for. Né? Hoje eu tenho uma filha de 20, ela disse que ela vai ser presidente do Brasil. Quem sabe? Né? Quais os seus sonhos? Aonde vocês querem chegar? Né? Então, aquele sonho de menino de vir para o mar, lá estava eu no mar. Mas aí vem uns questionamentos. Em 79, eu queria desistir da Marinha. Estava no 2º ano, já tinha vivido um ano de calor, eu queria desistir da Marinha. Eu achava que, será que eu passei mesmo? Porque era vestibular múltipla escolha. Eu tinha estudado muito, eu sabia muito, mas até isso eu me questionei. Será que eu não passei por sorte? Meu pai me falou, filho, termina o que você está fazendo. Depois você vê o que faz da vida. E eu terminei a Escola Naval, segui em frente, depois eu fui fazer outras coisas na vida. Eu tive essa mesma situação com a minha filha ontem, 20 anos, ela está na Espanha fazendo um intercâmbio. Ela ligou para mim, ela chegou lá terça-feira, ligou para mim e para minha esposa, chorando aos prantos, porque ela estava se sentindo sozinha, estava se sentindo sobrecarregada, estava se sentindo um monte de coisa. E eu falei com meu pai, falou para mim, filha, pensa melhor, se você realmente está sofrendo aí e quer voltar, volte, mas termina isso que depois você vai ver lá na frente que isso pode ser bom para você. Em 1981, dentro da Marinha, eu fui competir no Equador, o Campeonato Sul-Americano de Cadetes, eu fui um dos selecionados para o Campeonato Sul-Americano, terminei a escola em 81, e a gente, na Escola Naval, a gente tem um prêmio, quando é uma conclusão de curso, quando você termina a Escola Naval, você entra no navio, o navio Escola Brasil, hoje, na minha época, era o Custódio de Melo, e você viaja a várias partes do mundo. Né? Então, eu tive a oportunidade de conhecer Estados Unidos, Espanha, foi na época da Copa do Mundo de 82, a gente foi na Copa do Mundo de 82, Sevilha e Barcelona, conheci a Alemanha, conheci a Itália, então, assim, a gente conheceu várias coisas, graças ao meu pai ter falado para mim, aguenta aí, cara, termina essa etapa, depois que você vai da vida. Bom, eu tenho 64 anos, vocês são jovem aprendizes, eu ia botar ali velho aprendiz, mas achei melhor colocar só um eterno aprendiz, e vocês vão entender por quê. Em 1982, naquela mesma viagem, a gente foi para Portugal, João Paulo II, que hoje é santo, estava ali benzendo um terço que eu tinha levado
para minha irmã e para minha mãe, e ele estava benzendo. Para mim, foi uma coisa importante na minha vida, e foi uma coincidência, né? Tinham muitas pessoas lá, foi uma coincidência um amigo meu ter tirado essa foto. Na verdade, não foi nem ele, foi o próprio Vaticano que tirou a foto e depois mandou para o navio. E se eu não tivesse terminado a escola naval, eu não teria tido essa oportunidade na minha vida. Obrigado, pai. Então é isso. A gente foi para a Europa, Estados Unidos, Grécia, Itália, França, Alemanha, Costa do Marfim, Cabo Verde e a Copa do Mundo da Espanha. E aí eu cheguei da viagem com 22 anos, namorando, fiquei 5, 6 meses viajando, a gente se namorada por correspondência aqui. No meio da viagem eu resolvi casar. Meu pai queria me matar. Então, cheguei aqui no Brasil em setembro. Em outubro, eu casei com 23 anos de idade. Obviamente, com 26 eu me separei, porque a imaturidade era muito grande e eu não aconselho a ninguém casar cedo. Ainda mais nos dias de hoje, que a gente tem a oportunidade de estar com os nossos namorados, nossas namoradas, ter mais à vontade as coisas. É diferente daquele tempo, onde o homem e a mulher normalmente eram virgens, né? E aí só depois do casamento. Então, assim, segura a onda, viva a sua vida, voe seu voo, para depois pensar em estar juntando trapo. Em 1985, 85 a 96, eu me separei e comecei a fazer teatro aos sábados. Né? E fiquei fazendo, durante 10 anos que eu estava na Marinha, eu fiz teatro. Eu fazia poesia, auto de Natal na Marinha, e os meus amigos iam de plateia, onde eu ia para o teatro, as pessoas iam de plateia. Eu estudava na Unirio e saía de branco da Marinha, ia de carro pelo aterro, tirando o branco e botando o moletom para chegar na escola de teatro e fazer teatro. Em 1994, início do processo das minhas atividades na Marinha e vou para o Magistério Público. Então, eu fiz uma prova para o Ministério Público, que podia fazer na época, e eu fui dar aula no CIEP de Ipanema, Cantagalo, em troca de poder sair com alguma remuneração da Marinha e continuar a minha vida. Ou seja, 1995 e 96, né, eu estava no Cantagalo, Pavãozinho e Pavão ali no morro, dando aula e ouvindo um garoto dizer para mim: eu vou te matar, professor. Eu não tinha estrutura para isso, eu não fui preparado para isso, e não é fácil você conviver num mundo que não é bem o seu. Então, eu acabei saindo da escola, mas, nesse ínterim, eu fui fazer uma participação na Globo, que eu tinha saído da Marinha, fui para a escola, tinha feito uma participação na Globo, numa novela, e aí falei com o diretor e consegui fazer assistência e direção de uma novela do Manuel Carlos, chamada História de Amor, lá atrás. Então, de 85 a 96, Teatro Marinha. 95, né, eu estava na TV Globo. Alguém conhece essa senhora, Fernanda Montenegro? Lembra que ela estava lá no meu banheiro? Eu contei isso para ela. Assim como contei para o Tony Ramos, né? Então, assim, em 1999, aí vai o meu lado fotógrafo, poeta, sei lá o quê. Em 1999, eu encontrei alguém que era a minha segunda esposa, que a gente se casou. E essas fotos todas eu estava numa oficina e estava acontecendo, eu fui fotografando. E, por acaso, essa luz acendeu. E foi a minha filha que veio, Ana Carolina Carol. Perdas e ganhos.
Em 2000, Ricardo, filho daquele meu padrinho, que morreu com 47 anos, faleceu num acidente de ônibus vindo de Curitiba, São Paulo. Ele tinha 20 e poucos anos. Em 2001, eu sou promovido a diretor de programa na TV Globo. Em 2002, meu primo, aquele mesmo que me levou lá para conhecer as mulheres, ele também morre aos 47 anos. 2003 nasce a Carol, 2004, 5 de maio, minha mãe falece, e aí eu chego à conclusão de que eu realmente era um capeta. Eu apanhava porque eu era um capeta. E no meu íntimo, gente, eu também morreria aos 47. Se meu padrinho morreu aos 47, o meu primo, que me levou lá para conhecer as mulheres, morreu aos 47, ele foi assassinado, eu achei muita coincidência. Então, eu tinha no meu íntimo que aos 47 eu ia embora. Aí, em 2006, 27 de julho, eu fiz 47 anos, dia 23 de agosto daquele mesmo ano, aos 47 anos, eu era demitido da TV Globo por um problema bastante sério para mim. E eu não morri, mas eu dei um tiro no pé. E isso me fez ver uma série de coisas na vida e rever uma série de coisas na vida. Primeiro, você não pode pensar em ter um lugar só como sua fonte de renda. Procure pensar, além do trabalho que vocês têm, fazer uma outra coisa, alguma outra atividade, que possa, não sei se neste momento de vocês, mas mais para frente, mas alguma coisa que possa remunerá-los para não se perderem nisso, tá? A demissão, isso me levou ao fundo do poço, e aconteceu uma coisa muito estranha, por isso que eu deixo aqui, não desejo mal a ninguém. A diretora de RH que me demitiu, ela foi muito rude. Aí eu falei para ela, eu falei comigo, eu queria que essa mulher morresse. Não. Um dia eu indo para São Paulo, eu entro no avião, ela estava dentro do avião. Eu tirei uma foto, mandei para minha esposa, falei, é ela mesmo? Aí ela falou, é. Meu Deus, não leva a sério o que eu falei, não. Não quero que ela morra, porque senão eu ia morrer junto, certo? Bom, eu me reinventei depois de 2006. O Silvio Santos chegou a me chamar para ir lá para a Record, para a SBT, fazer um programa de humorístico, mas não deu certo. Eu fui para Vila Real, em Portugal, está errado ali, dar um curso de Você Estar na TV. A maçã da minha avó, lembra? Ela virou um projeto social chamado Comendo de um Tudo. Isso tudo eu tenho na internet, tá, gente? Depois, se vocês quiserem ver, tal. A gente começou na minha casa e terminou na Ilha Fiscal. O último baile do Império foi lá. A gente fez a primeira degustação por um futuro sem fome, com bolo de casca de banana, quiche de casca de melancia, de casca de abóbora, picadinho com casca de melancia, uma série de coisas que a gente pode fazer em casa para ter mais vitamina no nosso organismo e uma comida mais barata. Depois eu fui para o Espaço Ideal Eventos, eu entrei lá como gerente e terminei como sócio do espaço. Fiz lá dentro umas exposições de fotografia, uma de troncos de árvores. Se vocês saírem daqui e ver algum tronco diferente, analisa, pensa o que ele pode ter ali que as pessoas não veem. E de raízes urbanas. Raízes urbanas, eu vinha no metrô tirando foto do pé das pessoas, para a gente adivinhar qual a profissão dessa pessoa. Então, assim, o que essa pessoa fazia. Então, eu escrevia poesias, de lá de cada foto, eu fazia poesias disso.
Bom, a minha filha, Carol, indo para a escola e eu podendo colocar uma maçã inteira no lanche dela. Medo vira ensinamento. Alguém aqui já ouviu falar sobre café com leite, manga com leite faz mal? Mata? Eu, quando era pequeno, eu dormia com a minha mãe depois do almoço, aí minha mãe continuava cochilando, eu levantava e eu ia para a mangueira comer manga verde com sal. E daqui a pouco minha mãe gritava, Fábio, vem tomar leite. Manga com leite mata. Eu descia para a cozinha, lembra que minha mãe era braba? Ou eu era capeta? A minha mãe falava para mim, você quer leite quente ou frio? Ah, frio, achava que fazia menos mal. Aí ela dava um copo de leite, eu ia para o canto da cozinha, tapava o nariz, bebia aquele leite e ficava esperando morrer. Como não morria, eu ia brincar. Aí, eu quero botar minha filha aqui, cadê? Minha filha comendo leite com manga. Não vai pro canto da cozinha, não? Não. Não vai pro canto da cozinha, não? Ou seja, a gente conseguir... Isso aqui é um projeto de acessibilidade que eu fiz. Eu subi numa cadeira de rodas e saí pelo Rio de Janeiro buscando legados de acessibilidade. O que a Copa do Mundo 2014 e que a Olimpíada 2016 trariam de acessibilidade para o Rio de Janeiro? Que eu saiba, só o VLT. Tá? E tem o Bernardo Prata, que fez esse bonequinho para mim. Meu primo Beto foi Queria mostrar aqui rapidinho para vocês. Meu primo Beto foi inspiração, ele é um cadeirante. Não sou cadeirante, mas e se fosse? Né? Eu enganei muitas pessoas. Uma vez eu fui para Duque de Caxias, aí eu vi uma rampa aqui desse lado e do outro lado da rua não tinha rampa. Passava ônibus, né? Eu fui no carro, peguei minha cadeira de rodas e fui na cadeira de rodas e atravessei. A hora que eu cheguei do outro lado, tinha um meio-fio enorme. Aí uma mulher começou a olhar, daí eu levantei, não se preocupa não sou cadeirante. Ela caiu na risada, de nervoso, e não parava. Então, assim, eu acho que eu consegui passar, né, em 2016, a Rio 2016 me chamou para participar lá com eles como voluntário, eles usaram esse meu slogan, não sou cadeirante, mas se fosse, e fizeram lá dentro alguns testes disso. Aí, a partir daí, eu criei Asa para Todos, que é uma empresa de ação e soluções de acessibilidade, que eu alugava um equipamento que subia escada com cadeira de rodas. Mas me decepcionei muito porque as pessoas queriam alugar para escolas e depois o MEC fazia inspeção e, no dia seguinte, ela me devolvia, como se a escola tivesse acessibilidade, e eu desisti disso. Em 2018, eu fui para Portugal, fiz a websérie De Volta à Casa, né, a busca da cidadania portuguesa. Lembra que esse livro aí fala do meu avô, da família que veio lá no início do outro século. Eu estava fazendo ao contrário, FG Produções. Um tempo atrás, eu vi o filme A Busca das Estrelas, que o personagem Augusto falava, um deficiente físico, e ele falava que o mundo não é uma fábrica de realização de desejos. Então, ele falava para a namoradinha, que não era deficiente, que o mundo não é uma fábrica de realização de desejos. Ou seja, a gente tem que se... Esse era meu pai, que faleceu em
com 96 anos, em 2012. E quando a gente se descobre, percebe quanto tempo se perdeu tentando descobrir o outro. Né? Eu tirei do Facebook, lá em 2014, da Adriana Ribeiro, fiz minhas escolhas, fiz minha história, errei, acertei, venci, caí, e com certeza cresci com a vida. O campeonato é o mesmo, a vida, mas eu mudei e ainda quero sonhar. Isso é meu. Tá? Lembra do pau que nosso torto? Eu não sou pau, eu quero regenerar. E a regeneração vem em 2020, eu parei de ingerir álcool, que me fazia muito mal, estou há quase 4 anos sem ingerir bebida alcoólica, eu consegui cumprir a minha liberdade de cumprir horários, etc. Daí passei a pensar mais, viver mais e com mais qualidade. Em 2022, eu tinha essa perna completamente torta, eu pus uma prótese aqui no joelho, uma coisa metálica, então a minha perna está reta e eu tenho mais qualidade de vida. Agora a perna esquerda que está reclamando. A regeneração de 2022, eu consegui a minha cidadania portuguesa, ou seja, daqui a um tempo eu estou voltando para casa, de onde meu avô veio, eu vou passar um tempo lá. Então, com isso, eu quero deixar um legado para minha filha, que eu pedi a cidadania dela e da minha esposa também. E, 2023, eu descobri o caminho de Santiago. A gente vai, agora, dia 24 de abril, eu e minha esposa, vamos de bike para Santiago de Compostela. São 250 quilômetros. A gente vai fazer em alguns dias, mas é uma pedalada boa por dia. Isso eu só posso fazer porque eu parei de beber, porque eu estou me cuidando. Né? Isso aqui, gente, esse quadrinho, eu fiz colocando as perguntas da inteligência emocional, inteligência artificial, ela fez para mim. Comecem a entender sobre a inteligência artificial. Isso vai ajudá-los muito. Então, o caminho agora em 2024, ele vai virar, a ideia é que ele vire uma série, e a gente entra no Festival de Rio Web Séries agora em novembro, que é o maior festival do mundo de webséries, séries para web. Qual a melhor distância entre 2 pontos? Qual é a melhor distância entre 2 pontos? Mas quando a gente tem obstáculo, a curva pode ser a menor distância, já dizia Bertolt Brecht, o dramaturgo. Ou seja, a gente tem muitas coisas a fazer e muitos jeitos de fazer para chegar nos nossos sonhos. Toda família tem uma pessoa que não deu certo. Eu sou a que não deu certo nessa família. O Tuco da Grande Família, não sei se você lembra da Grande Família, ele soltou essa frase uma vez. Muitas vezes eu pensei assim, né? Quantas vezes a gente não pensa que eu sou o problema dessa família? Então, eu estou escrevendo aqui para vocês que eu não tenho livros escritos, também por isso, mais uma vez, enfatizo a importância de estar aqui com vocês, 29 de janeiro, e porque as nossas histórias, Laura, Evelyn, Lohana, teu nome? É difícil teu nome. Expedito. É menos comum. Então, as nossas histórias, elas vão nos levar adiante, são elas que vão nos fazer de nós pessoas melhores. Bom, então é isso. Eu espero ter conseguido, de alguma forma, passar para vocês. Isso aí é mais uma brincadeira minha. Eu estou lá no fundo. A gente tirou essa foto num trem. E obrigado por me ouvirem. Espero que tenha, de alguma forma, acrescentado alguma coisa na vida de vocês, essas histórias reinventadas. Hoje, eu estou com vendas diretas,
também, em função do Caminho de Santiago, eu conheci os suplementos. Então, hoje, eu tenho uma loja minha, virtual, de suplementos, que é uma renda que eu consigo fazer para me ajudar nas coisas, né, para não ter só um queijo. Tá? Então, se alguém quiser, tem meus dados aqui, eu posso passar para vocês, se alguém quiser depois me procurar, independente de qualquer coisa, estou à disposição. Meu telefone, meu e-mail, meu Instagram, fiquem à vontade, tá bom? Alguma pergunta, alguma coisa que eu possa esclarecer? O que fez o senhor não desistir? O que fez eu não desistir é saber que eu tenho uma filha, né? E saber que eu posso ser muito útil para as pessoas que estão à minha volta e outras que aparecerem. Eu entendo que eu vim para essa vida para ajudar. Então, acho que foi isso que não dei, né? Eu estava na Marinha, eu queria ajudar o país, eu estava na Globo, eu queria transmitir coisas legais para as pessoas, eu fui para a cadeira de rodas porque eu queria melhorar a acessibilidade das pessoas, eu fiz a questão de alimentação para que mais de 3.000 municípios do Brasil pudessem ter a noção da importância do alimento integral. Então, é uma coisa que... E é minha mãe. A minha mãe está sempre falando lá de cima, não desiste. Ok? Todo mundo querendo lanchar, né? Mais alguma dúvida, galera? Bom, é isso. Espero ter acrescentado alguma coisa à vida de vocês. E estamos juntos. Fiquem com Deus. Segurem as periquitas de vocês. Calma, tem mais pergunta, não? Não. Ninguém mais tem uma pergunta? Tranquilo, calmo e sereno?